Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Até a Primeira Venda. Nesta série, eu estou criando a partir do zero, usando Vite, Vue.js, Tailwind CSS, Node e uma série de ferramentas para criar uma landing page que vai vender um produto. E essa série de vídeos vai acompanhar toda a jornada até essa landing page ir para, de fato, produção e vender e efetuar uma única venda ali em produção depois de veicular anúncios em redes sociais, no Google e assim por diante. No último vídeo, a landing page estava nesta situação, praticamente concluída em termos visuais, exceto pelos textos, que ainda estão fictícios, e a gente começou a fazer a integração com o Mercado Pago, que é um mecanismo que a gente vai usar para processar os pagamentos. A gente fez essa integração bem simples, sem se preocupar com estilo nenhum, só para entender como é que funciona o fluxo de integração com o Mercado Pago. Nesse vídeo, a gente já vai trabalhar na jornada de vendas definitiva. Então eu vou adiantar aqui para o último commit e mostrar para vocês como é que está ficando a landing page e o que foi codificado. Para que o cliente possa efetuar a compra, ele vai ter que iniciar uma jornada de venda, falando quais são os dados de identificação dele, o nome, o e-mail, os dados de entrega, depois o pagamento, revisar a compra e depois confirmar a compra. E para fazer essa jornada de vendas, eu optei por criar uma modal e fazer essa jornada dentro de uma modal. Então, quando o usuário clica aqui em comprar, abre esta modal e é aqui nela que o usuário vai trabalhar toda a jornada de vendas, desde a identificação até a confirmação do pedido. Então, primeiro o usuário digita o nome dele, assim que ele sai do campo do input, já passa uma validação para ver se aquele dado está válido. Depois, ele digita um e-mail dele e aí ele já pode clicar em avançar. Se eu digitar um e-mail inválido aqui, o campo fica em vermelho e se o usuário tenta clicar em avançar, uma mensagem de erro é exibida. Conforme o usuário ajusta o e-mail dele, o campo já fica verde se o campo for válido e também a mensagem de alerta some. Aí ele consegue avançar para a próxima etapa, que é a etapa de entrega, e aqui ele digita o endereço que ele quer entregar o produto, que ele quer receber o produto. Começando pelo CEP. Assim que ele digita o CEP válido, o sistema já busca os dados da rua, do bairro, da cidade e do estado, e fica faltando só ele digitar o número e algum eventual complemento, se ele morar em um apartamento ou coisa do gênero. Conforme ele terminou de digitar o CEP e o sistema preencheu os outros campos, ele já deixa tudo verdinho, para ficar mais intuitivo para o usuário que o sistema buscou os dados e já preencheu quase tudo para ele. Se por acaso ele tentar avançar sem digitar o número, o sistema vai alertar que falta um número, e aqui, quando ele digita o número, finalmente fica tudo verdinho e ele fica apto a avançar para a próxima etapa. Se por acaso o usuário reiniciar a página, não tem problema, o front-end já está preservando todos esses dados e o cliente vai continuar exatamente do ponto que ele parou anteriormente. Bem, foi isso que eu consegui evoluir até agora. Ainda não fiz a próxima etapa, que é a de pagamento, nem a de revisão do pedido para submeter para o back-end, mas eu vou abrir agora lado a lado com o VS Code e mostrar para vocês como é que foi codificado tudo isso. Bem, para acelerar o processo de codificação, eu usei uma biblioteca chamada FlowBitView. Essa biblioteca tem uma série de componentes já prontos que você pode usar de forma totalmente gratuita no seu projeto. Então, por exemplo, ele tem input, tem a própria modal, que foi a que eu usei, tem alertas e assim por diante. E elas são codificadas com Tailwind CSS, então você também pode vir aqui no código-fonte dela e se você preferir, você pode pegar direto o componente aqui. Por exemplo, a modal fica toda disponível aqui, com os estilos Tailwind CSS, assim por diante. Então, alguns componentes eu importei a biblioteca e usei eles exatamente como está na biblioteca. Outros componentes que eu precisei fazer algumas customizações, eu simplesmente copiei aqui o código do componente e coloquei no meu projeto. Mas enfim, para a jornada de vendas, eu criei uma pastinha chamada ByModal e aqui dentro tem 3 componentes. Um que é o header, que nada mais é do que esse trecho superior aqui, em que ele mostra qual etapa da jornada de vendas o cliente está. E aqui ele recebe essa etapa numa prop, numa string, uma propriedade de entrada chamada etapa. Se a etapa for cadastro de usuário, ele deixa em destaque esta primeira
palavra, chamada identificação. Se for endereço de entrega, ele deixa entrega e assim por diante. Então, esse componente é bem simples, não tem nada demais aqui. No footer, no rodapé, é essa parte aqui da modal em que ele mostra um resumo do pedido, o total da compra e também o botão para avançar. Por enquanto, o valor total da compra está estático, mas posteriormente eu também vou adicionar uma própria aqui de entrada para esse valor ficar dinâmico e também o item de compra, por enquanto está estático, digitado aqui. Além disso, o botão de avançar emite um evento chamado avançar. Então esse componente footer também é bem simples. Agora no componente byModal, que é o componente principal aqui dessa modal, é que a coisa começa a ficar bem mais interessante. Eu faço várias coisas. A primeira é declarar as variáveis que vai armazenar os dados do cliente. Então, por exemplo, a variável nome completo, que armazena o nome, e a variável e-mail, que armazena o e-mail nesta primeira tela de identificação do usuário. Depois que eu declaro cada uma das variáveis, eu chamo esse método chamado gerenciar variável. É aqui que eu armazeno o valor no local storage, que é como se fosse um cookie ali do navegador, para que, caso o cliente reinicie a página, os valores ainda fiquem disponíveis. Esse método aqui ele abstrai isso para mim, então eu chamo ele para cada uma das variáveis que eu declarei. Então, se eu digito aqui um nome, por exemplo, e reinicio a página, esse nome continua aqui. E se eu vim aqui nas ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome, eu consigo ver as variáveis que foram armazenadas. Veja que a variável nome completo está aqui, então se eu reiniciar a página é daqui que ele está buscando. Eu posso inclusive editar aqui, só para mostrar para vocês. Veja que eu editei ali para João, ele já atualizou para João. Beleza. Para o endereço de entrega, para ele buscar os valores do CEP, eu uso uma biblioteca chamada CEP Promise. É uma biblioteca super simples, que basta você chamar esse método CEP com o valor do CEP, ele já devolve uma promise aqui com os dados, um objeto com os dados do endereço. E aí eu só preencho as outras variáveis aqui, logradouro, cidade, estado e bairro, etc. Para chamar essa função chamada consulta CEP, eu uso o método do Vue.js que chama watch. Watch ele fica vigiando uma variável, no caso o CEP digitado, e toda vez que essa variável é modificada, ela chama a segunda função. No caso, a consulta CEP debounced. Bem, veja que aqui, ao invés de eu chamar diretamente consulta CEP, eu criei essa consulta CEP debounced. O que é isso? Vamos supor que eu não fizesse nenhum tratamento e chamasse direto a consulta CEP. A cada dígito que o usuário digitar, 1, 2 e assim por diante, a cada dígito, a gente ia lá e ia fazer uma consulta para ver se aquele CEP existe e tentar recuperar o endereço atrelado àquele CEP. Veja que para um CEP de 8 dígitos, a gente ia fazer pelo menos 8 consultas do endereço. Isso se o usuário não errar ali e precisar deletar um caractere e digitar outro. Então, essa frequência com que a gente chamaria o servidor para consultar o CEP, ela não é o ideal. O ideal era que esperasse alguns milissegundos para dar um tempo ali que o usuário pudesse digitar o CEP. Então, é exatamente isso que esse método debounce faz. Ele é um método de uma biblioteca chamada Lodash. Lodash é uma biblioteca muito famosa do JavaScript. Tem uma série de utilitários dessa biblioteca, não tem só o debounce. Super recomendo que vocês deem uma olhada se não conhecerem. E aí esse debounce é um utilitário que faz exatamente isso. Ele aplica um atraso de 300 milissegundos antes de chamar a função de fato. Então aqui no caso, o usuário vai digitar o primeiro dígito e aí a função debounce vai dar 300 milissegundos ali, o que vai dar tempo dele digitar mais alguns dígitos até fazer a consulta de fato do CEP. Então isso é bem interessante, é um método bem interessante para você, no caso, reduzir a quantidade de vezes que a gente vai consultar aquele CEP. Continuando aqui, a gente tem a declaração das outras variáveis do endereço, o logradouro, o número, o complemento, bairro, cidade, estado e assim por diante. Aqui embaixo eu tenho umas outras variáveis e métodos que gerenciam o estado dessa modal, o estado da jornada de vendas do cliente. Mas antes de eu entrar no detalhe delas, deixa eu mostrar o restante da modal e um outro componente bem interessante. Aqui no template da modal eu coloco os inputs
que vão ser exibidos conforme etapa. Então, se tiver na etapa de cadastro do usuário, ele coloca 2 inputs. Se tiver na etapa de endereço de entrega, ele coloca todos esses outros inputs do endereço. O input é um componente que eu criei, baseado novamente na biblioteca FlowBitView, e veja que ele recebe uma série de props aqui. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira, bem interessante, é o regex de validação que vai aplicar para ver se aquele campo é válido. Então, por exemplo, neste campo, que é o campo de nome, eu passo um regex aqui que simplesmente valida se o valor digitado tem pelo menos 2 caracteres. Aliás, se você quiser uma aula sobre regex, eu tenho aqui um outro vídeo no canal, inclusive é o vídeo mais popular do canal, em que em 10 minutos eu dou uma pequena aula ali sobre regex, tá? Então aqui eu estou simplesmente validando que o nome digitado ali do cliente tem pelo menos 2 caracteres. Aqui no componente input, eu tenho uma div que está escondida. Ela tem a classe hidden aqui, então ela não aparece. E aqui ela contém as classes de cores que o input pode variar. Então o input pode ser vermelhinho. Quando tem um valor válido, ele também pode ser verde, e o valor default dele é branco com a borda cinza. Eu adiciono esse hack aqui com todas as cores que eu uso para que o Tailwind compile aquela cor. Como a classe de cor é aplicada dinamicamente, quando o Tailwind está compilando todo o projeto, se ele não vê uma classe sendo usada, ela não fica disponível. Então, como as classes são aplicadas dinamicamente pelo Vue.js, o Tailwind acaba não vendo aquela classe e não compila aquela cor. Então eu crio aqui uma div fake, uma div que fica oculta, com todas as cores que eu uso, só para que o Tailwind compile de fato aquela cor. Tem uma outra forma de você fazer isso pelas configurações do Tailwind, mas aqui era mais prático para mim criar essa div aqui, tá? Então dentro aqui do input, do componente input, eu também tenho uma label, que é onde eu defino aqui o nome do input, que eu recebo numa propriedade do componente. Aqui eu tenho, de fato, o input, esse vbind, ele passa todos os atributos que eu coloco aqui no input. Então, por exemplo, no componente py, eu passo o atributo placeholder com o exemplo de nome. Esse vbind acaba passando esse placeholder aqui para o input também. vModel, que atribui uma variável ao valor digitado no input. A classe, que é aplicada dinamicamente. Então, aqui que eu aplico as cores do input dinamicamente, eu criei um método chamado getInputColorClasses, que é esse aqui. Ele simplesmente recebe a cor e devolve a variável montada aqui com a classe da cor. Então, por exemplo, dependendo da cor que ele devolve, ele vai devolver aqui uma classe BG, o nome da cor, 50, e a borda também com a mesma cor. Então é uma classe, é um método só para facilitar aqui e criar as classes no formato do Tailwind. Como parâmetro de entrada desse método, eu passo a variável currentColor, que é uma variável que está armazenando ali qual que é a cor atual do componente. Essa currentColor, ela pode assumir os valores desse objeto aqui. Então eu criei um objeto chamado validationColors com 3 propriedades. Neutra, que usa a cor slate. Sucesso, que usa o emerald, que é essa tonalidade de verde, e falha, que é o vermelho. E a currentColor, ela começa com o valor neutro, que é esse slate, que é esse cinza. Então, esse vOnBlur, ele é um evento do input, que é quando o usuário sai daquele input, ele aplica o método validateField. Então, toda vez que o usuário sai do input, por exemplo, ele está com o número selecionado aqui. Assim que eu saio, ele aplica a validação, por isso que ele ficou vermelhinho. Se a gente for dar uma olhada nesse método, você vai ver que ele aplica o regex que ele recebeu na propriedade de entrada do componente no valor que está digitado ali. Se retornar um verdadeiro significa que é válido, aí ele aplica a currentColor, ele muda para a cor de validação de sucesso e emite um evento chamado validationSuccess. Se não, ele muda a cor do input para validationColor de falha, que é o vermelho, e emite um evento chamado validationError. Aqui no componente py, quando eu tenho um evento de validationError, eu adiciono aquele campo na variável fields
fields with errors, ou seja, na variável que armazena todos os campos que estão com erro. E quando eu recebo um evento validation success, eu removo aquele input da variável field with errors. Então, nesse field with errors, sempre só vai conter os campos que estão efetivamente com erro. Esse fields with error, ele é um set. Um set é um tipo de variável do JavaScript que armazena somente valores únicos. Então, eu não conseguiria colocar, por exemplo, o nome 2 vezes ou o número 2 vezes. Ele vai sempre armazenar valores únicos. Então, colocou o nome lá, string nome, e você não vai conseguir adicionar o nome novamente, tá? Além disso, aqui no input, eu tenho 2 métodos que reaplicam a validação do campo. Então, quando o campo está vermelho, por exemplo, e eu digito um valor válido, ele já muda para verde. Isso é justamente por esse trecho aqui do método. Então, ele fica vigiando o valor que está aqui dentro, digitado. Se estiver vermelho, ele aplica de novo a validação, ou se não for um caso do usuário digitando, que aí ele compara o valor antigo com o valor novo. Se ele for igual a 1, ou seja, a digitação de um único dígito, ele considera que é o usuário digitando. E a situação que não vai ser o usuário digitando é, por exemplo, quando ele digita um CEP e o próprio sistema preenche. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui os dados do endereço. Veja que está tudo vermelhinho. Quando eu digito novamente um CEP válido, ele reaplica a validação no campo, justamente por esse método. Ele está acompanhando o valor que está digitado em cada um dos inputs, e se não for uma digitação do usuário, ou seja, o valor aqui ele mudou de nada para um valor de mais de um caractere, né? Aí ele aplica novamente a validação daquele campo. Esse último método do input é uma validação para quando o usuário clica no botão avançar. Então, quando o usuário clica no botão avançar, o componente py ele executa este método chamado trySubmit. E aí ele muda o valor dessa suppress validation para false. Então, ele passa a não suprimir a validação, e aí em cada um dos inputs eu fico escutando esse suppress validation, e quando ele muda, se ele muda para um valor falso, ele aplica a validação dos campos. Então, é através desse suppress validation que eu aplico a validação do campo quando o usuário clica em avançar. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Então, veja aqui nesse exemplo que o formulário está vazio. Quando eu clico em avançar, ele executa esse método trySubmit, e aí ele muda o valor dessa suppress validation, e isso faz com que cada um dos inputs aplique uma validação em si mesmo e fique vermelhinho se tiver um valor inválido. Aqui, eu precisei usar o next tick do Vue.js, que é para ele aguardar todos os inputs processarem e ver se o valor deles estão válidos ou não, antes de seguir com o restante do método. Então, precisei usar esse next tick do Vue.js. É isso que ele faz, ele espera todo o ciclo do Vue.js atualizar os outros componentes antes de seguir o código. Aí aqui nesse método eu vejo se a variável fields with error ela é maior do que 0, ou seja, se tem algum campo inválido. Se tiver, ele exibe esse alerta em vermelhinho aqui, esse showAlert.value igual a true, é ele mostrando essa bandeirinha aqui vermelha. E aí ele retorna e encerra o método. Se não, ele chega aqui até esse trecho, que suprime a validação de novo igual a true, para que no próximo formulário fique tudo com a cor neutra, né? E ele não aplica a validação diretamente. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Veja que a próxima página começa tudo em branco, justamente porque eu suprimo novamente a validação, né? Aplico esse true aqui, e aí o input sabe que ele não precisa aplicar a validação em si mesmo. E aí eu tenho um switch case bem simples aqui para ver qual que é a etapa atual. Se a etapa atual for cadastro do usuário, a próxima é endereço de entrega. E aqui depois, quando eu tiver as próximas etapas, ele vai ter mais casos aqui do switch. Bem, então é isso. Veja que fazer a validação do input não é algo tão trivial. Não é uma coisa tão simples. São muitos cenários que você precisa lidar. O usuário digitou, voltou a digitar, fica vermelho, fica verde, é um negócio bem chatinho mesmo. Eu até procurei algumas bibliotecas para fazer isso,
não fiquei confortável com nenhuma delas e resolvi codificar do zero aqui todo esse mecanismo de validação do input. Então, essa parte ela é realmente chatinha. E precisa ser feito, porque o usuário vai errar, ele vai errar em algum campo ou outro, e o formulário precisa ser intuitivo, ele precisa mostrar para o usuário o que está certo, o que está errado, o que falta digitar, enfim, precisa ser feito, né? Senão a experiência do usuário fica muito ruim. Bem, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou fazer a etapa aqui de pagamento, colocando o Mercado Pago e customizando o formulário para ele ficar com um aspecto mais próximo possível dessas outras etapas do formulário. E também ajustar todos esses textos que estão fictícios e fazer o back-end receber essa requisição com os dados da venda. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar a série até aqui. E se você ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo, deixe aí nos comentários que eu vou me esforçar para responder todos vocês. E não deixe de se inscrever